Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV e também na TV aberta aqui de São Paulo. Olha que bacana a gente alcançando. Como é que é esse negócio da TV aberta? Públicos. Vamos falar. Vamos colocar na tela então para saber como as pessoas acessam aí. A TV aberta em São Paulo tá no canal Claro Net, Antiga Net, não é isso? Tá na Vivo também. Aí vai aparecer na sua tela. Certo, Miguel Tortorelli? Então, bem-vindo, já que o senhor já deu o seu oi aí. Muito obrigado. Tudo bem, sempre bom estar contigo. Eu é que falo. E, como sempre, trazendo sempre temas fantásticos. E esse de hoje é um tema que realmente muitos jovens, muitas famílias, pais, mães, avós, vão realmente se interessar. Porque nós estamos vendo, inclusive, a mídia trazendo isso daí, o STF, o Senado, mas nós vamos ter oportunidade de esclarecer um monte de coisas. Não percam, vai ser 10. Bem-vindo, Rogério Nastre, diretor de comunicação da Federação de Amor Exigente. Tudo bem? Tudo bem. Assunto seríssimo, hein? Seríssimo. E eu estava aqui pensando, né? Esse foi o assunto que me trouxe ao Amor Exigente, né? É mesmo? Há 9 anos atrás. Então conta pra gente. Em verdade, nós vamos falar de maconha, né? Maconha, as consequências do uso. Foi essa substância que te levou? Tiago, eu te confesso o seguinte. Eu tenho 59 anos. Eu fui conhecer maconha com 50 anos. Eu fui conhecer maconha com 50 anos. Com 50 anos. Por quê? Porque eu nunca tive amigos ou alguém perto de mim que usou droga. Então eu achava que eu era imune a isso. Achava que a minha família era imune a isso. E quando o professor veio avisar que meu filho então estava com suspeita, isso, aquilo outro, que é sempre suspeita, né? Eu não acreditava, jamais. E eu fui conhecer com 50 anos. E esse foi o motivo que eu me dediquei tanto ao Amor Exigente, porque eu precisava conhecer para vencer. Porque eles fazem na rua, eles fazem doutorado de maconha, né? O doutor vai nos explicar o jovem, aí. Né? E, então eu, como pai, eu precisava correr atrás desse prejuízo. E é por isso que eu me dediquei tanto e eu aprendi tanto isso. E eu estou muito ansioso para fazer várias perguntas aqui, trocar uma ideia com o nosso doutor Rodrigo Então, antes Monteiro. de passar para o nosso convidado, há 9 anos atrás você chegou no Amor Exigente por conta disso. Ajudou o programa? Tem ajudado sua família? Puxa vida! Maravilhoso. Hoje eu tenho um filho em sobriedade, o meu filho trabalha, meu filho já se formou veterinário, meu filho é responsável, meu filho ajuda a pagar as contas de casa, porque eu não sou mais aquele pai herói. Eu aprendi isso no Amor Exigente, eu não sou mais daquele pai herói. Então, muita coisa mudou nesses 9 anos, Tiago, mudou mesmo. Agora então vamos apresentar o nosso convidado, já esteve aqui conosco, é parceiro do Amor Exigente, Dr. Rodrigo Monteiro, ele que é médico, nosso voluntário, é escritor, eu já estou vendo que ele está com um livro lá na frente dele, ele também é palestrante, né? sempre dando palestras nos nossos cursos, nos nossos eventos. Bem-vindo, Dr. Rodrigo, tudo bem? Muito boa tarde a todos, toda a família do Amor Exigente, ao Rogério, Miguel, Tiago. É sempre um prazer muito grande. Parece combinado, né? Mas não é. Realmente muito prazeroso poder participar de qualquer coisa, porque eu tenho muita gratidão por esse programa que me colocou em sobriedade e salvou a minha família também. Então, é com muita gratidão e carinho que eu venho e participo de qualquer convite que o Amor Exigente me faça. O Rodrigo ele é bastante conhecido, né, dos voluntários de Amor Exigente e tal, mas sempre tem alguém que está nos assistindo que quer saber mais sobre quem está aqui no programa, quem está contando a sua história. Conta pra gente, Rodrigo, a sua história, quanto tempo que você está no Amor Exigente, o que te trouxe? Hoje, atualmente, né, eu tenho 44 anos, a minha história com... Não parece também, Miguel? Eu sou todo novo. Menino, né? A minha história com drogas começou aos 11, 12 anos com álcool, né? Que é muito importante a gente deixar claro que 11, 12 anos. Álcool é droga. E depois disso eu conheci a maconha, e da maconha eu conheci outras drogas, eu já tinha um comportamento totalmente perturbado,
né? E uma dependência química que como eu posso, se despertou em mim e trouxe consequências avassaladoras. Então, dos meus aí 12 até os meus 19 anos, eu tinha uma dependência química ativa, fui internado, né, numa comunidade terapêutica, onde eu fiquei por 11 meses, e de lá para cá eu continuo fazendo a minha recuperação na rua, através da programação do Amor Exigente, através de atos voluntários e principalmente buscando melhoria, ser uma pessoa melhor, porque é isso que faz com que a gente fique de pé. Né? Então, mais de 20 anos em sobriedade. No dia 16, né, de junho, né, falta menos de um mês, eu completo 25 anos em sobriedade. Olha, parabéns. Obrigado. Que benção. Então você tem história assim com a maconha na pele, podemos dizer assim. Durante muito tempo, né, as pessoas falam que a maconha é a porta de entrada para as drogas, e sim, ela pode ser. Mas, antes disso, a imensa maioria das pessoas usou uma droga, né, que popularmente está muito introduzida na nossa sociedade, no comportamento do ser humano, que é uma droga milenar, que é o álcool. Então, antes de eu conhecer a maconha, eu conheci o álcool. Que inclusive fizemos um programa aqui na semana passada com o Dr. Quirino, que esteve aqui, né? A gente falando justamente dessa questão da banalização do uso do álcool. E assim, mas o impacto maior realmente foi com a maconha, por uma questão comportamental. A dependência química em si, ela é uma doença comportamental e multifatorial. Não é só o barato que a droga dá, né? É toda uma série de supostos benefícios, ganhos que a gente pensa, né? Que a gente acha que está ganhando, que vem junto com o uso e que é muito sedutor. Por exemplo, eu, né, tenho muito bem estabelecido, depois de tantos anos em sobriedade, na minha consciência, que eu tinha um complexo de inferioridade, eu não me encontrava com a turminha na escola, então um eram os riquinhos, outros eram os CDF, os inteligentes, o outro era o pessoal do esporte, e eu estava sempre ali circulando, mas eu não tinha a minha turma. Entendi. Né? Até um dia que eu conheci uma turma, né, que tanto faz a roupa que você está usando, tanto faz se você é rico ou pobre, se você fala certo ou errado, se você gosta de música ou não, de skate ou não, de esporte ou não. O bem comum era fumar maconha. Se você quer fumar, você é bem-vindo. Se você não quiser, você é bem-vindo também, contanto que não me enche o saco. Era a ideologia, a filosofia desse grupo era esse. Então, mais do que o efeito da droga em si, eu me senti acolhido por esse grupo. Enturmado, né? Enturmado. Eu falei, encontrei a minha turma, porque aqui ninguém me julga, aqui ninguém quer saber o que eu tenho ou não, ninguém me aponta o dedo. Então aquilo foi extremamente apaixonante, porque eu falei, não, é isso que faltava na minha vida, né? E por causa desse comportamento, desse grupo, né, por eu ter me encontrado nisso, que eu, naquele momento, decidi que ia fumar maconha pro resto da vida. Eu falei, não, é disso que eu preciso e vou ficar. Então, para mim, a maconha foi a entrada para as outras drogas, né? O álcool, ele desencorajou, né? Ele trouxe uma coragem para eu fazer uma experimentação de maconha, mas foi a maconha que me deixou realmente dentro de um mundo de drogas, um mundo doente, que me colocou dentro de um mundo de criminalidade, um mundo perverso, negativo, que destrói a pessoa e seus familiares. Tá? Porque todo aquele enredo bonito de ser acolhido, né? O barato da maconha, que todo mundo pensa que vai deixar calminho, que vai ficar relaxado, né? Não é bem assim. Com o passar do tempo, as máscaras vão caindo e a verdadeira face da droga e da doença, dependência química, se mostra. Você é médico hoje. Sim. O que a maconha faz? Que o pessoal fala, não, a maconha não faz nada, pode usar, é tranquilo, é uma erva, né? É uma erva. Medicinal? Não vai explicar para o STF não pode liberar aí 100 gramas. A molecada fala que é medicinal. É medicinal. É natural. Rodrigo, por favor, dá um... Hoje em dia, né, a gente tem em voga aí, né, temos essa pauta da descriminalização da maconha,
e trazendo, enfatizando que ela é uma planta natural, medicinal e tudo mais. Mas isso são enredos, né, que são criados para poder se justificar coisas injustificáveis. Primeiro que falar que é natural, tanto faz. Tem várias coisas que são naturais. A cerveja vem da cevada, que é uma planta, então é natural. Né? Então, de natural não tem nada. Mesmo porque, tá, ao longo de todos esses anos, o que eu quero dizer? A maconha que eu fumei na adolescência não é a mesma de hoje. Hoje você tem uma tecnologia, as mesmas que são empregadas no agronegócio para melhorar geneticamente a soja, o milho, etc., foram empregadas na maconha para aumentar o poder, né, da substância principal, que é o THC, efeito, né? Para aumentar esse efeito, e logo aumentando o efeito, se aumenta o poder de vício. Agora, na maconha existe sim uma substância que chama canabidiol. É uma substância só, né? Exatamente. É uma substância que ela tem sido usada, tem sido estudada, né? E extrai-se, né, desse canabidiol ou um óleo ou um comprimido que tem sido testado e usado e tem tido assim, resultados em algumas doenças, melhoras em algumas doenças, que não significa que é a cura, tá? Pode ser que um dia seja para alguma dessas doenças, mas a partir do momento que se viu que tem um efeito benéfico, então aquilo merece um estudo. Então, ainda está se estudando, né? Em várias doenças ela pode ter esse efeito. Porém, isso não tem nada a ver com a maconha, né? A maconha com o ato de fumar. Porque o lema hoje é a maconha medicinal. Só para dar um exemplo assim básico, a gente extrai do veneno da cobra, da jararaca, uma substância que foi possível se sintetizar um remédio, que é um remédio usado para controlar a hipertensão arterial. Porém, ninguém fala que da jararaca medicinal. Ninguém quer criar jararaca em casa, né? Não, porque eu tenho uma jararaca medicinal e aí ela me pica e controla a minha pressão. Não, não é. Como tem um lagarto, que também do veneno desse lagarto se extrai substâncias que faz remédio, né? Você pegar uma dipirona, por exemplo, ela é extraída, é um substrato que vem de uma planta, mas ninguém tem essa planta e fala, eu tenho uma dipirona medicinal aqui plantada. Né? Então, existe sim esse componente, que é o canabidiol, tá? Que ele, inclusive, até hoje, sabe-se que ele é atóxico, que ele não causa dependência até hoje, e ele tem um efeito modulador do sistema nervoso central. Agora, tem sido muito difícil conseguir se extrair esse canabidiol sem que venha o THC junto, tá? Então tem sempre uma impureza ali que é o THC, então por isso que isso está sendo muito estudado. E medicina, se tem algo que vai trazer benefício, deve ser estudado sim, mas cada coisa no seu lugar. Uma coisa é você legalizar drogas, outra coisa é você extrair da planta algo que possa fazer um remédio. O mais importante é justamente alertar, né, Rogério, Miguel, a pessoa que está nos assistindo, porque ela ouve falar muito isso na mídia, né, e hoje em dia, semanalmente, saem reportagens, né, sobre, como o Dr. Rodrigo falou, maconha medicinal, é natural, faz bem, cura doenças e tal, e a pessoa que está nos assistindo acha que é a droga, né, que é fumar, enfim. Eu gostei do que você falou, da sua experiência, porque vem bem a calhar o que eu penso. Eu gosto de entender a maconha como um movimento maconha. Tá? Então, quando você falou que você foi aceito num grupo que tinha esse movimento, eu acho fantástico. Uma das coisas, Rodrigo, que eu aprendi é não subestimar a maconha. Porque o movimento maconha no mundo ele é tão forte que hoje nós sabemos que tem um horário mundial de se fumar maconha. E aí, Rodrigo, quando a gente vê alguns pais que não se informam, não entendem o que está acontecendo, e aí num grupo ele vem e fala que legal, meu filho fez uma tatuagem. E qual foi a tatuagem? É 4.20. E você sabe o que é isso? Não sei o que é isso. Isso é o horário mundial de se fumar maconha. Então eu queria que você continuasse nesse pensamento de movimento de maconha e explicar para nós a força que isso tem na cabeça dos jovens. Porque veja bem, o que acontece? O meu filho teve esse problema com 16 anos. Hoje ele está com 25, graças a Deus ele está bem.
Uhum. né? Poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Só que quantos jovens de 12, de 13, de 14, de 15 anos que estão empolgados com a maconha e eles acham que isso não dá problema. Então, queria que você falasse para nós desse movimento maconha. E aproveitando, se você acha também que existe uma apologia da mídia em cima disso? Sim, existe sim uma apologia da mídia. É um assunto muito interessante, mas complexo, porque a partir do momento que você tem a legalização, né, a permissão para se fazer produto, você está criando um comércio que gira muito dinheiro, então as pessoas têm interesse em vender essa imagem de que a maconha é legal. Mas ela não é bem assim, não. A gente tem, tá, evidências claras, tá? Tem um estudo da Uniad, que é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, divulgado em 2019, né, ele foi feito ao longo de bastante tempo, que comprovou que quanto mais jovem a pessoa começa a fumar, maior é a probabilidade dela ser um fumador crônico, tá? Então, o grande perigo da droga, tanto a maconha quanto outras, é que no começo se tem a criação de um cenário, né, onde tudo é colorido, né? E aí, essa apologia à droga, ela é feita de maneira natural pelos seus usuários, porque eu também fiz isso um dia. E eu tinha vários argumentos. Você não bebe só cerveja, eu também vou fumar minha maconha, etc. Então, só que são coisas que podem ser comparadas, mas que não faz sentido nenhum, porque o álcool ele também faz mal. Aliás, o álcool ele traz prejuízos horríveis para a vida da pessoa, sem ser... Muitas vezes a pessoa nem é alcoólatra, mas pelo uso do álcool ela comete, né, algo que vai trazer prejuízo para a vida dela. Temos um exemplo recente aí de um acidente de carro que aconteceu numa avenida de São Paulo, onde a pessoa, por estar embriagada, gerou a morte de alguém, né? Então, assim, essa apologia, ela funciona porque todo mundo que está fazendo algo de errado, que ela sabe que é errado, ela precisa de uma justificativa. E se essa justificativa tiver o poder de um coletivo, fica mais fácil, né? Diminuir a percepção de risco, exatamente. Né? E aí a gente chega nos pais. Então, vamos dizer assim, os jovens trazem fazem essa apologia, vendendo, não, é medicinal, é natural, e me relaxou, me deixou mais calmo. E qualquer pai, qualquer mãe, ele tem muito medo de lidar com esse assunto, porque é pesado, né? Então ele sempre quer acreditar que não é tudo aquilo. É o velho tapar o sol com a peneira. Então o próprio pai, a própria mãe, pega parte dessa argumentação e fala, não, tudo bem, maconha, é medicinal, realmente eu vi uma reportagem na TV, os caras estão lá no STF querendo legalizar, etc. Mas não é bem assim, tá? A maconha, ela causa eu tenho 5 principais coisas para dizer. Primeira, alteração na cognição, memória e atenção. E aí quanto mais jovem o paciente, né, quanto mais jovem o usuário, pior gera crises de ansiedade. Tá? Porque no primeiro momento tem esse efeito relaxador, etc., mas ela bagunça tanto, ela transtorna tanto a nossa questão neurológica que em determinados momentos ela vai gerar crise de ansiedade e até surtos psicóticos. Tá? Então, os quadros psicóticos são comuns com o uso de maconha. Tem uma síndrome que é a síndrome de anedonia ou síndrome amotivacional, que é quando a pessoa chega num estágio que para ela nada tem graça, então ela não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar. Essa acho que é mais conhecida pela sociedade, né? Não tem vontade de se relacionar, ela quer o quê? Ela quer só fumar. Isolamento. É a ausência total de motivação. Tá? E uma coisa que pouca gente fala, e é muito importante se falar, porque cada vez mais a gente vê o uso da maconha, é que a maconha, ela tem um poder cancerígeno maior do que o cigarro. Porque o cigarro que é vendido, né, que é todo mundo conhecido, todo mundo fala da nicotina, mas a nicotina, ela é o que vicia. O que causa câncer de pulmão, e pode causar outros cânceres de boca, estômago, é o alcatrão. E o teor de alcatrão na maconha é muito maior do que o cigarro. Tá? Então é uma coisa que também a gente tem que trazer à tona. Isso foi importante você colocar, porque pouquíssima gente sabe disso. E aí eu gostei, hoje que eu vim aqui falar sobre esse tema, eu achei importante trazer, eu trouxe até alguns estudos para citar, porque a ciência está aí, a ciência não é fácil o leigo entrar no Google, pesquisar e achar um trabalho científico e que realmente ele vai entender aquilo. Você precisa ter um preparo para ler um artigo científico. E aí, naturalmente, a gente acaba, quando eu falo a gente, né, o coletivo acaba se deixando levar, não é nem pela reportagem, é pela frase inicial, é pela manchete. Né? Maconha medicinal. Aí você nem vai ler lá o que realmente fala sobre aquilo. Tá? Então, por exemplo, foi feito um estudo pelo NIDA, que é um grupo muito grande que estuda as drogas, que faz estudo de álcool e outras drogas, tá? Eles acompanharam 280 mil jovens, tá?
280 mil jovens entre 18 e 35 anos. E eles constataram que, tá? Tem até aqui as porcentagens. Isso foi divulgado no JAMA, que é uma revista científica conhecida mundialmente, e eles conseguiram associar que as pessoas que faziam uso de maconha, haxixe, que são variantes da maconha, elas tinham um potencial enorme com relação ao aumento da chance de suicídio, de pensamentos suicidas e de tentativas de suicídio, tá? No Canadá também a gente tem outro trabalho que foi publicado em 2019, também no JAMA, que comprovou, né, essa mesma teoria. Para você ter uma ideia, nesse estudo do JAMA, que foi feito com mais ou menos 35 mil pessoas, jovens, 50% deles, depois de alguns anos, já tinham tido pensamentos suicidas. Tá? Então a gente tem uma série de estudos e não faltam comprovações de que a maconha ela não é uma coisa inocente. Ela não é um produto natural. Tá? Ela faz muito mal. Essa é só uma parte que eu falei, que é a parte fisiológica científica. Aí a gente tem a parte social. Tá? Por exemplo, vende maconha na farmácia? Não. Então, aonde vende cocaína, vende maconha. Né? Aonde vende crack, vende maconha. Então, a questão da violência, a questão da pessoa ter que comprar um produto ilegal, tudo isso aí continua envolvido, tá? Então, assim, cientificamente, não é que uma droga faz você usar outra. Agora, num grupinho de 10 maconheiros, vamos colocar assim, com certeza metade faz o uso de outra droga, entre o álcool, ou já experimentou LSD, ou seja, é naquele ambiente que vai surgir a oportunidade dele fazer a experimentação de uma outra droga. Então, seria muito inocente a gente falar que uma criança, né, porque hoje o uso a gente começa com 10, 11 anos, que está inserida no meio desse, a maconha vai fazer ela usar outra droga. Não, não é isso. Aquele ambiente vai proporcionar uma oportunidade dela usar uma outra droga. Tá? Rodrigo, sabe uma das coisas que eu lembro que eu tive sucesso com relação à recuperação do meu filho foi que no Amor Exigente eu aprendi que isso é uma doença. E eles não gostam que a gente fale que isso é uma doença. Eles preferem falar que eles fumam maconha, mas não que eles são dependentes químicos, que isso é uma doença. São então, usuários. Exatamente. Então, é interessante a gente falar isso, porque isso tudo faz parte do conhecimento, né? E você está trazendo tanta coisa nova para nós aqui. É verdade. E até, assim, para consenso geral, tem um pessoal aí que diz que maconha não vicia, né? Não causa dependência. Não. Maconha vicia, sim, né? É claro que você tem drogas que têm um potencial viciante, né? De causar uma dependência muito maior que outras, tá? A gente tem o exemplo do crack, que em poucas vezes que a pessoa usa, ela já cria uma abstinência a ponto de ter sintomas físicos. Heroína, né? Que é uma droga que, assim, graças a Deus ainda no Brasil é raro, mas existe uma tendência de que ela surja por aqui, mas em compensação, né, a gente tem uma série de drogas novas, que eu acredito que já foi até tema aqui, que são as drogas K. E as drogas K, o que são? Já que a maconha vende essa ideia de que é medicinal, que é não sei o quê, alguém teve a ideia, vamos fazer ela sintética, vamos criar ela em laboratório. E aí eles criaram hoje, se tem mais de 300 tipos, tá, de droga de maconha sintética que foi feita em laboratório. Já foi identificado mais de 300, mas assim, não compensa ficar destrinchando porque os efeitos são muito semelhantes. Mas ela tem um potencial acima de 100 vezes do poder da maconha, de uma ação muito rápida. E aí, quem nunca viu como fica um usuário de uma droga K, que eles fumam, né, a droga K, pode entrar no YouTube e ver. Ela simplesmente causa uma desconexão com a realidade. A pessoa fica igual um zumbi na rua, correndo risco de atropelamento, mulheres correndo risco, né, na vulnerabilidade de ser abusada naquele momento, e ela tem um poder viciante extremamente grande. Né? Agora, psicologicamente, todo vício, assim, todo comportamento maléfico, né, inclusive até na questão psiquiátrica, né? Porque você fala para a pessoa, você está depressivo. Não estou. Você tem transtorno de ansiedade. Não tenho. Você é um alcoólatra. Não sou, bebo de fim de semana. Então a negação, ela é a primeira parte, né, de várias doenças, inclusive da dependência química.
E aí, sim, existe um momento onde a pessoa tem uma virada de chave. E a dependência química, ela tem um despertar. Tá? Às vezes isso acontece com pouco tempo de uso, às vezes acontece com anos de uso. Depende de pessoa para pessoa, depende de droga para droga, né? Porque cada uma estimula mais, outra estimula menos. Mas a verdade que a gente sabe é que é sempre uma roleta russa. Não existe um exame para saber se você tem a genética para ser um dependente químico. Não existe uma quantidade segura de uso, seja de álcool, de maconha, aquilo que for. A pessoa que opta, né, em fazer o uso de algo que é uma substância psicotrópica, seja qual for ela está simplesmente apertando o gatilho de um revólver com uma bala só. Pode ser que atire, pode ser que não. Tá? Então, você está vendo aí muitas informações que o Dr. Rodrigo trouxe para a gente. Por isso que é importante você não estar só, procurar um grupo de apoio, até para ter esse conhecimento que o Rogério falou no começo, que há 50 anos sem saber o que era maconha, né, o que causava. E como que as pessoas podem fazer isso, Rogério? Tem uma dica, participando do nosso próximo curso. Sim, com certeza. Onde? Quando será? O Rodrigo Inclusive o Rodrigo vai estar lá. Mostra aqui pra tela, fecha no Rogério, de 14, 15 e 16 de junho, em Mojimirim, nós vamos estar lá realizando um curso. Dr. Rodrigo vai palestrar lá? Sexta, sábado, domingo, ou só sábado, ou sábado e domingo. Você escolhe o ingresso que você pode comprar. Ou seja, palestras imperdíveis. Tá? Dr. Rodrigo vai estar lá, nós teremos outras pessoas, palestras muito boas, é imperdível mesmo. Teremos todas as nossas ações também lá no curso, tá? Então vale a pena você comprar o ingresso e se inscrever no site. Qual é o site, Thiago? Vamos lá, amorexigente.org, você vai ter todas as informações a respeito desse curso, as máscaras da adicção. Você escolhe, como o Rogério falou, o ingresso que melhor convém a você. Então a gente tem ingresso só para um dia, que é o sábado, que é o dia mais recheado de palestras, ou também o final de semana, que aí você vai ter uma vivência, né, Rogério, em Amor Exigente, vai conviver com os nossos líderes, com os nossos voluntários, vai aprender muito sobre o que esse programa pode fazer pela sua vida e pela vida da sua família. Entre lá no nosso site amorexigente.org. E aproveitando também, a gente está aí há um mês de encerrar o lote promocional do nosso congresso. Congresso Amor Exigente, que vai de 2025, né? Então no ano que vem, mas o lote promocional já termina agora no final do próximo mês, no final de junho. Então tem todas as informações. Também você pode acessar o site direto do congresso, congressoamorexigente.org.br. Vale a pena, né? Congresso é imperdível. Vale muito a pena. Você precisa estar conosco lá. E falando em estar conosco, o Rodrigo, com tudo isso que ele falou, hoje médico, 25 anos limpo, continua frequentando os grupos. Continua lá toda quarta-feira, que é o dia das nossas reuniões, ele está lá, está conversando, ajudando aqueles que estão chegando. Isso é fantástico, né, Rodrigo? Tem que fazer isso, né, Rodrigo? Tem que ter. A recuperação, ela é um processo contínuo, né? A decisão de largar as drogas, tá? E viver uma nova vida, ela tem que ser tomada todos os dias. E é isso que eu faço há muitos anos atrás. Eu comecei e estou fazendo até hoje. E infelizmente o nosso tempo acaba, muito Rogério. Pouco tempo para falar de maconha. Vamos marcar um novo programa falar de maconha com o Dr. Rodrigo. Vamos, o convite está feito, ó, vou estar até fechamos. Vamos marcar. Muito pouco Ele tempo. vai voltar. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dr. Rodrigo, por estar conosco mais uma vez. Vamos cobrar, hein? Sim. Miguel, Rogério. Até a próxima, pessoal. Tchau.